Profecia do domingo, na sequência dessa cura do transtorno do outro lado dessa semana. E não esqueça, irmão, de adquirir a profecia do domingo. Vai lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem um link lá, você clica lá, você vai adquirir a profecia do domingo. Tudo isso que eu estou falando aqui, dessas formações, ela é baseada na profecia do domingo. Está tudo escrito na profecia do domingo e mais um pocão. Hoje, Mateus 11, versículo 25 e 27. O que tem a ver hoje, Mateus 11, 25 e 27, com a cura do transtorno do outro lado? Vou explicar melhor. Mateus 11, 25, Jesus Cristo fala assim: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. E revelaste aos pequeninos, quer dizer, somente os pequeninos vai conhecer segredos do reino de Deus em que entendidos e os grandes não vão conseguir entender. Por mais que os entendidos e grandes sejam convertidos a Jesus, façam uma experiência de Jesus, eles não vão entender se eles não tiverem o cérebro de Deus. O que é o cérebro de Deus? É o cérebro dos pequeninos, dos humildes. Não basta ter o coração de Deus, tem que também ter o cérebro. A gente fala muito do Sagrado Coração de Jesus, sim, apesar que o coração, o órgão como tal, é um lugar de vários músculos, é um órgão de muito músculo. Na verdade, quando fala assim, eu senti no coração, eu falei no coração, Deus me fala no coração, na verdade é Deus fala na mente, no cérebro. Mas a gente tem que hoje entender que nós precisamos ter também não só o coração de Cristo, mas o cérebro de Cristo. E quem tem o cérebro de Cristo é o pequenino, é humilde. Seja humilde que você vai ser transportado para você os pensamentos de Deus, o entendimento de Deus. Porque Jesus Cristo fala hoje aos pequeninos, revelado coisas que os grandes não sabem. Os pequeninos conhecem realmente o Pai. Conhecem os segredos do Pai. E é interessante que, isso é o versículo 25, no versículo 27 do capítulo 11 de Mateus, Jesus Cristo fala assim, ó, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, o Filho conhece o Pai conhece o Filho sabe os segredos do Pai e o Pai sabe os segredos do Filho. Por quê? Porque ambos são pequenos. Não, aqui no versículo 25 não fala que só os pequeninos vão ser revelados coisas do reino de Deus, coisas profundas? Sim, exatamente. Então, se Jesus Cristo conhece o Pai, é porque Jesus é pequeno, porque Jesus é humilde. Se o Pai conhece Jesus, é porque o Pai é pequeno, porque o Pai é humilde. Ou seja, quer ser sábio, seja humilde. E aí que aonde entra a cura do transtorno do outro lado, Max? Muitas vezes nós ficamos do outro lado da Bíblia, embora lemos a Bíblia. Muitas vezes ficamos do outro lado da igreja, embora fizemos catequese, porque nós não somos humildes. Os humildes, os grandes não entendem, não conseguem entender a profundidade do que é a igreja, a profundidade do que é a Sagrada Escritura, porque os grandes, segundo essa passagem, são burros em Deus. Segundo essa passagem do capítulo 11 de Mateus, versículo 25. São extremamente tem extrema falta de inteligência os grandes entendidos das coisas do mundo. Você pode até ser grande na riqueza, no poder social, no poder político, mas é preciso que você seja pequeno na sua existência. Você pode ser uma pessoa rica, grandiosa em riqueza material, mas o que Jesus Cristo pede para você hoje é preciso que você esteja absolutamente pequeno, humilde. Para você ser um conhecedor dos mistérios, não só de Deus, mas também da vida. E por isso, muitas vezes, tem pessoas que caminham na igreja, dentro da igreja, mas a igreja ainda está distante dele. Tem pessoas que são casadas. Por exemplo, o homem, vou dar um exemplo do homem, mas também poderia falar da mulher. O esposo é casado com a esposa, mas não consegue entender a esposa. Por quê? Porque se faz grande.
Assim como os pequenos são conhecedores profundos do reino de Deus, também os pequenos são conhecedores profundos das pessoas que vivem consigo mesmo. Eu só vou entender meus filhos o dia que eu for pequeno, humilde diante dos meus filhos. Eu só vou entender a minha esposa o dia que eu tiver o procedimento de uma pessoa pequena, humilde, raquítica de mim mesmo, sem absoluta vantagem de orgulho e nem imensidão de orgulho. Aquele que não tem orgulho, egoísmo, é humilde. Então muitas vezes a gente, não adianta então você estudar profundamente para entender o outro. Não se entende o outro em estudos, em pesquisas. Você pode até ter uma certa teoria do que é o ser humano, mas nós vamos conhecer o ser humano profundamente a partir do momento que nós somos mais baixos do que ele existencialmente falando. O que Jesus Cristo quer falar com você? Ele está dizendo assim que o orgulho ele distancia as pessoas, ainda que essas pessoas vivam no mesmo teto que você. O orgulho distancia você com Deus, ainda que você seja teólogo. É claro que o estudo ele ajuda. O estudo ele ajuda você a ter um certo entendimento, mas ele não ajuda você muitas vezes a aproximar. Gente, a verdade é o seguinte, nós só conhecemos aquilo que nós experimentamos, ou seja, nós só experimentamos aquilo que nós aproximamos. O fato é isso. Por exemplo, Escola Maria Peregrina. Por mais que esteja no site textos sobre a Escola Maria Peregrina, as diretrizes sobre a pedagogia Maria Peregrina, vídeos sobre a Escola Maria Peregrina, você vai ter um entendimento, mas você vai conhecê-la na sua profundidade, dos seus mistérios, se você pisar aqui dentro e fazer a experiência. Ou seja, se você sair daí onde você está e aproximar da escola. Isso em qualquer situação. Nós só vamos... Aquele negócio, né? Eu conheci a pessoa na internet. Tá bom, ótimo, maravilha, que lindo. Você conheceu na internet, começou uma paquera. Mas você vai conhecer de maneira profunda se você aproximar-se dela. Você marcar um encontro e começar a ver realmente se aqueles olhos são os olhos que você apresentar na internet. Pode até ser os mesmos, mas são diferentes, porque na proximidade, a pessoa, nós conhecemos os mistérios da pessoa. O que a câmera não revela. Mas para isso é preciso que eu seja pequeno. Só o pequeno consegue aproximar e fazer a experiência. Deus abençoe você e até amanhã.